Amado Pai universal, fonte de toda vida e bondade, nós te agradecemos por nos concederes o dom precioso da vida, por nossa família e por estarmos juntos nesse caminho de amor e crescimento. Agradecemos também por nos abençoares com a quinta revelação, uma luz que ilumina nossas mentes e corações, guiando-nos para uma compreensão mais profunda de Ti e de todo o universo. Que o Espírito da Verdade nos conduza sempre, ajudando-nos a sentir a beleza da criação, a bondade dos nossos semelhantes e a verdade que emana de Ti. E que o nosso ajustador do pensamento encontre formas de se comunicar conosco, orientando-nos sempre para que consigamos um dia chegar aos Teus braços na morada eterna do paraíso. Que nossas vidas sejam reflexos da Tua vontade e que possamos ser instrumentos do Teu amor e da Tua paz, espalhando a Tua luz por onde passarmos. Em nome de tudo que é sagrado e verdadeiro, nós te louvamos e te agradecemos agora e sempre. Amém. 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 Muito bom, Su. Você cada dia está ficando mais craque nessas orações. Boa noite, pessoal. Bem-vindo a todos. Que bom estar vendo todo mundo aí. Tivemos aí Boa noite, meus irmãos. segunda-feiras. Boa noite. Boa noite. Oi, amigo. Boa noite. Tivemos 3 segunda-feiras aí de descanso, né? Para gastar um pouco mais de tempo também com os nossos netos aqui, mas tá bom. Estamos muito felizes de estar voltando hoje. Muito bem-vindo a todos. Vamos continuar os nossos estudos do ponto onde nós havíamos parado. Mas fiquem à vontade para interromper, para opinar, para comentários, o que quiserem, a qualquer tempo. Eu vou, então, compartilhar o documento que a gente vai estudar hoje, e aí nós podemos ceder a palavra para a pessoa que vai fazer a leitura. O discurso sobre a água da vida. No grande dia da festa, o último dia, quando a procissão vinda da piscina de Siloé passava pelos pátios dos templos e, imediatamente depois que a água e o vinho haviam sido derramados no altar pelos sacerdotes, Jesus, entre os peregrinos, disse: Se alguém tiver sede, que venha a mim e beba. Do Pai que está no alto, eu trago para este mundo a água da vida. Aquele que acreditar em mim será preenchido com o espírito que essa água representa, pois até mesmo as Escrituras declaram: dele fluirão rios de água da vida. Quando o Filho do Homem houver terminado a sua obra na terra, o Espírito da verdade vivo será vertido sobre toda a carne. Aqueles que recebem esse Espírito nunca conhecem a sede espiritual. Jesus não interrompeu o serviço para dizer essas palavras. Ele dirigiu a resposta aos adoradores imediatamente depois do canto de Alael, na forma de leitura dos salmos, acompanhada da ondulação dos ramos diante do altar. E exatamente então houve uma pausa, enquanto os sacrifícios estavam sendo preparados. E foi nesse momento que os peregrinos ouviram a voz fascinante do Mestre, declarando que ele era o doador da água da vida a toda alma com sede espiritual. Na conclusão desse serviço matinal, Jesus continuou a ensinar a multidão, dizendo: Não leste nas Escrituras? Vede, do mesmo modo que as águas são derramadas no chão seco e aspergidas sobre o solo ressecado, eu irei dar o Espírito da Santidade para que seja vertido como uma bênção sobre os vossos filhos e mesmo sobre os filhos dos vossos filhos. Por que ireis ter sede na ministração do Espírito, se buscai banhar as vossas almas com a água das tradições dos homens, vinda dos cântaros quebrados pelo serviço cerimonial?
O que vedes acontecendo nesse templo é o modo pelo qual os vossos pais buscavam simbolizar a dádiva do Espírito Divino aos filhos da fé, e fizestes bem em perpetuar esses símbolos até os dias atuais. Mas agora a revelação do Pai dos Espíritos chegou a essa geração por meio da outorga do seu Filho, e tudo isso certamente será seguido da dádiva do Espírito do Pai e do Filho aos filhos dos homens. Para todo aquele que tem fé, essa dádiva do Espírito tornar-se-á o verdadeiro mestre do caminho que leva à vida eterna, às águas verdadeiras da vida, ao reino do céu sobre a terra e ao paraíso do Pai lá em cima. E Jesus continuou a responder às perguntas da multidão e a dos fariseus. Alguns julgavam que fosse um profeta, alguns acreditavam que fosse o Messias, outros diziam que ele não podia ser o Cristo, sabendo que havia vindo da Galiléia e que o Messias iria restaurar o trono de Davi, mas não ousaram prendê-lo ainda. Muito obrigado, Sandra. Fazer uma pausa aqui. Bom, boa noite a todos aqueles que chegaram um pouquinho mais tarde. Aí nós já tínhamos cumprimentado a maioria. Muito bem-vindo àqueles que estão vendo aqui pela primeira vez. Não sei pronunciar direito o nome, mas o Jost é um dos que está chegando aqui por primeira vez. Então, seja muito bem-vindo. E todos os outros que já frequentemente frequentam aqui a nossa sala também. Muito bem, alguém quer tecer um comentário sobre esse texto? Eu nunca tinha notado que eles aspergiram ou jogaram, né, água e vinho. Tem uma parte ali, né? Sim, ali é Jesus falando da água, né? Quando a gente joga ela numa terra muito seca, que a terra absorve rapidamente aquela água. Esse é o aspergido que Jesus estava se referindo. E da mesma forma, nós deveríamos receber o Espírito com essa sede de que ele nos invadisse, né? Vou botar o texto de volta aqui para a gente ver lá. Pelo menos foi isso que eu entendi, né? Tá. É bem no comecinho ali. Aqui, ó, na conclusão desse serviço matinal, Jesus continuou a ensinar a multidão, dizendo: não lestes nas Escrituras? Tem um microfone aberto aí produzindo bastante ruído, eu não sei qual é. Mas... Então, não lestes nas Escrituras? Vede do mesmo modo que as águas são derramadas no chão seco e aspergidas sobre o solo ressecado, né? Eu acho que esse aspergidas aqui é um sentido de absorvido ou não, mas posso estar enganado. Alguém pode olhar no dicionário o que é aspergir. Aspergir é quando você vai benzer um local, aí você vai com aquele aparelhinho aspergindo, jogando spray. É tipo de um spray. Molhar superficialmente algo com pequenas gotas de um líquido qualquer, é borrifar. Borrifar, tá. é. Então, Eu acho que a dúvida da Lilian estava no parágrafo anterior, não, Lilian? Ah, Lilian não está comunicando. Ah, tá aqui, ó. Tava com o microfone fechado. Então, é nessa primeira parte ali, né? Depois que a água e o vinho haviam sido derramados no altar pelos sacerdotes, Jesus entre os peregrinos disse. Então,
Eu não tinha notado que eles derramavam também vinho. Então, mas esse costume do vinho, da água, do pão, pão não tenho certeza, mas já vinha das cerimônias judaicas, né? Sim, sim. Então, na Igreja Católica, que eles costumam usar bastante isso, não sei se outras denominações cristãs usam também, já vem esse costume lá dos judeus, né? Embora Jesus, na Santa Ceia, tenha bebido o vinho e o pão, dizendo que era o sangue e o corpo dele, né? Mas, enfim, Mas sim, diga lá. não estou conseguindo levantar minha mãozinha aqui. Mas o Ah, que eu acho que a Lilian quis dizer é o seguinte: é normal a gente ver benzer com água, mas não benzer com vinho. E nesse caso, eles estão dizendo que jogavam água e vinho, né? É, Borrifavam água e vinho. Então, acho que é mas isso que era a. para benzer? Não, sei Mas lá, era para benzer? eles eles, jogavam no chão. É um é, tipo é de um tipo de cerimônia, assim, é um tipo ritual, né? ritual. É, ritual. Sim, é um ritual, mas não necessariamente para Aspergir benzer. sobre o solo. Então, é assim, eles aspergiam, eles borrifavam o solo com água e vinho. É um ritual que eu também não conhecia, mas parece que é isso que eles estão falando. Tá bom. O que mais? Algum outro comentário? Muito bem. Então vamos prosseguir aqui. Sandra, você quer continuar ou Vamos vamos lá. trocar? O discurso sobre a liberdade espiritual. Na tarde do último dia da festa, e depois que os apóstolos viram frustrados os seus esforços para persuadi-lo a partir de Jerusalém, Jesus novamente foi ao templo e ensinou. Encontrando um grande grupo de crentes reunidos no portão de Salomão, ele dirigiu-se a eles, dizendo: Se as minhas palavras encontram residência em vós, e se estáis dispostos a fazer a vontade do meu Pai, então verdadeiramente sois discípulos meus. Vós conhecereis a verdade, e a verdade tornar-vos-á homens livres. Eu sei como vós ireis responder-me. Nós somos os filhos de Abraão, e não somos escravos de ninguém. Como então seremos libertados? Ainda assim, eu não falo da submissão exterior às leis de outrem. Eu me refiro às liberdades da alma. Em verdade, eu vos digo que todo aquele que comete pecados é escravo do pecado. E vós sabeis que o escravo não está destinado a habitar para sempre na casa do Senhor. Vós sabeis também que o filho permanece na casa de seu pai. Se, portanto, o filho vos libertar e vos transformar em filhos, então vós sereis de fato livres. Sei que sois a semente de Abraão, e ainda assim os vossos líderes tentam matar-me, porque ainda não permitiram que a minha palavra tivesse influência transformadora em seus corações. Suas almas estão lacradas pelo preconceito e cegas pelo orgulho e vingança. Eu vos declaro a verdade, que o Pai Eterno me mostra, enquanto esses instrutores iludidos buscam fazer as coisas que aprenderam apenas dos seus pais temporais. E, quando responderdes que Abraão é vosso pai, então eu vos direi que, se sois filhos de Abraão, vós faríeis as obras de Abraão. Alguns dentre vós acreditam no meu ensinamento, mas outros procuram destruir-me porque eu vos disse a verdade que recebi de Deus. Mas Abraão não tratou assim a verdade de Deus. Percebo que alguns dentre vós estão determinados a fazer as obras do maligno. Se Deus fosse vosso Pai, vós conhecer-me-eis e amaríeis a verdade que revelo. Não podeis ver que venho do Pai, que sou enviado de Deus,
que não estou fazendo esse trabalho apenas por mim próprio? Por que não compreendeis minhas palavras? Será porque escolheste tornar-vos os filhos do mal? Se vós sois os filhos das trevas, dificilmente caminhareis à luz da verdade que eu revelo. Os filhos do maligno seguem apenas os caminhos do seu pai, que foi um enganador e não permaneceu com a verdade porque não havia nenhuma verdade nele. Mas agora vem o Filho do Homem falando e vivendo a verdade, e muitos dentre vós negais a crer. Qual de vós me condenais como pecador? Se eu, então, vivo e proclamo a verdade mostrada a mim pelo Pai, por que não acreditais? Aquele que é de Deus ouve contente as palavras de Deus. E é esse o motivo pelo qual muitos de vós não ouvis as minhas palavras, porque não sois de Deus. Os vossos instrutores presumiram até mesmo dizer que eu faço a minha obra com o poder do príncipe dos demônios. Alguém aqui acabou de dizer que eu tenho comigo um demônio, que eu sou filho do demônio. Mas todos vós que lidais honestamente com as vossas próprias almas, sabeis perfeitamente que eu não sou um demônio. Vós sabeis que eu honro o Pai até mesmo quando vós me desonrais. Eu não busco a minha própria glória, apenas a glória do meu Pai do paraíso. Eu não vos julgo, porque há um que julga por mim. Em verdade, eu digo a vós que acreditai no Evangelho que, se um homem mantiver viva essa palavra de verdade no seu coração, ele nunca sentirá o gosto da morte. E agora, bem ao meu lado, um escriba diz que essa afirmação prova que eu tenho comigo um demônio, vendo que Abraão está morto e também os profetas. E ele pergunta: és assim tão maior que Abraão e os profetas, a ponto de ousares ficar aqui dizendo que aquele que mantiver a tua palavra não provará da morte? Quem reivindicais ser a ponto de ousares fazer tais blasfêmias? E a tudo isso eu digo que, se eu glorifico a mim próprio, a minha glória é como nada. Mas é o Pai que me glorificará, o mesmo Pai a quem chamais de Deus. Mas vós não chegastes a conhecer esse vosso Deus e meu Pai. E eu vim para unir-vos, para mostrar-vos como vos tornar verdadeiramente filhos de Deus. Embora não conheçais o Pai, eu o conheço verdadeiramente. E mesmo Abraão rejubilou-se de ver o meu dia, e pela fé viu esse dia e ficou contente. Quando os judeus descrentes e os agentes do Sinédrio, então já reunidos ali, ouviram essas palavras, iniciaram um tumulto, berrando: tu não tens nem 50 anos de idade e ainda falas em ter visto Abraão. Tu és um filho do demônio. Jesus ficou incapacitado de continuar o seu discurso. Apenas disse quando partia: em verdade eu vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Muitos dos descrentes procuravam pedras para atirar nele. Os agentes do Sinédrio tentaram prendê-la, mas o mestre rapidamente tomou seu caminho através dos corredores do templo e escapou, indo para o local secreto de encontro, perto de Betânia, onde Marta, Maria e Lázaro esperavam por ele. Obrigado, Sandra. Texto um pouquinho longo, mas eu não quis interromper o discurso de Jesus aí para não ficar quebrado. Mas podemos voltar a qualquer parágrafo quando a gente quiser. Muito bem. Algum comentário, uma observação? Jesus foi direto, assim, né? Foi Chamando de... direto e reto, né? Pois é, e ele Porque ali falou que aqueles que não são filhos de Deus, que são filhos do demônio. Quer dizer, tem gente que, infelizmente, né? Acho que até hoje.
até hoje, Hoje, infelizmente, né, Aline? Nós felizmente. ainda estamos nessa jornada evolutiva que praticamente não tem fim, mas é um privilégio para todos aqueles que conhecem a Deus e o carregam no seu coração, né? E Jesus está certo, né? O homem está habituado a tomar as coisas muito literalmente, né? E ele fala lá que aquele que ouve a palavra dele, que o segue, não morrerá, né? E os caras já ficaram bravos ali, né? Como assim? Não morrerá, né? É porque justamente não entendia que a vida continua depois da nossa morte material aqui, né? Então era tudo assim uma porção de erros, de interpretação, de erros provocados pela dificuldade de abrir mão dos dogmas e das crenças mentais que havia sido construída na mente desse povo, né? E então é bastante disso ainda nos dias de hoje. A gente a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar que o Pai possa se comunicar conosco, possa trazer uma mensagem, possa fazer uma revelação, né? E quando isso acontece, a gente distorce tanto as coisas que acaba comprometendo aquela revelação, que é o que aconteceu com o próprio Jesus, né? E que aconteceu em outras revelações, em outros momentos. Então é muito engraçado, a gente muitas vezes tem essa dificuldade, é meio paradoxal, porque todos nós aceitamos a ideia de que Deus é onipotente, né? E onisciente, mas a gente tem dificuldade de aceitar que ele possa causar alguma coisa, fazer alguma coisa para que a gente possa percebê-lo melhor. E a gente acha mais fácil acreditar, sei lá, na sorte trazido pela ferradura, pelo pé de coelho, do que acreditar que Deus pode ter enviado a sua palavra até nós de alguma forma, né? E muitas vezes é uma crítica sem sentido, porque quando a gente para refletir, a gente percebe uma lógica, uma verdade nessas manifestações todas, principalmente essas de Jesus, né? Então, ainda bem que Jesus escapou ali momentaneamente, né? A turma já queria pegar ele. Tudo No, bem. no finalzinho ali do penúltimo parágrafo, esse rejubilar de Abraão por ter visto o dia de Jesus, ah, ali é o desabrochar da fé de Abraão, ou a gente está falando já em uma ressurreição de Onde Abraão? é que é, Milton, que você está falando aí? Isso aí mesmo, aí no final, no finalzinho desse parágrafo penúltimo, e no final da última linha, e Mesmo mesmo Abraão, Abraão. uhum, mesmo Abraão rejubilou-se de ver o meu dia e pela fé viu esse dia e ficou contente. Não sei, alguém tem alguma interpretação para isso daqui? Hélio, você que conhece essas partes de Abraão, é porque o que me parece é que Abraão teve uma premonição, uma visão, alguma coisa que se referia a esse momento, né? Porque ele fala de ver meu dia pela fé e viu esse dia e ficou contente. Mas eu não sei porque eu não tenho conhecimento dessa parte de Abraão. Eu não me lembro. Eu acho que ele teve uma revelação. Ele está falando aqui que Abraão teve essa revelação,
que Jesus viria, né? Que Bom, obrigado. Pode ser. Muito obrigado, Milton. Outros comentários? Muito bem. Quem quer nos emprestar a leitura aqui agora? Deixar a Sandra descansar um pouquinho aqui. Então, conversa com Marta e Maria. Quem vai ler? Eu posso ler. Vamos lá, Milton. Obrigado. O som está baixo, Henrique. A conversa com Marta e Maria. Tinha sido arranjado para que Jesus ceasse com Lázaro e as suas irmãs na casa de um amigo, enquanto os outros ficariam espalhados aqui e ali, em pequenos grupos. Essas precauções foram tomadas porque, de novo, as autoridades judias estavam mais audaciosas nos seus planos de prendê-lo. Durante anos havia sido o costume desses três deixar tudo de lado e ouvir aos ensinamentos de Jesus sempre que ele os visitava. Com a perda dos seus pais, Marta havia assumido as responsabilidades da vida doméstica e, sendo assim, nessa ocasião, enquanto Lázaro e Maria se mantinham assentados aos pés de Jesus, bebendo do seu ensinamento restaurador, Marta cuidava de servir a refeição da noite. Deveria ser explicado que Marta se distraía com inúmeras tarefas pouco necessárias e que ficava sobrecarregada com muitos cuidados triviais. Tal era a sua tendência. Ao mesmo tempo em que se ocupava com todos esses supostos deveres, Marta ficava perturbada porque Maria nada fazia para ajudar. E sendo assim, ela foi a Jesus e disse: Mestre, não te importas com a minha irmã me deixando sozinha a fazer todo o serviço? Tu não pedirias a ela para vir ajudar-me? Jesus respondeu: Marta, Marta, por que tu ficas sempre ansiosa, com tantas coisas a fazer, e por que te preocupas com tantos detalhes? Uma coisa apenas realmente vale a pena. E desde que Maria escolheu essa boa parte necessária, essa parte boa e necessária, eu não a tirarei dela. Mas quando ireis ambas aprender a viver como eu ensinei, ambas servindo em cooperação e ambas refrescando as almas em uníssono? Não conseguisses aprender que há um momento para tudo, que as questões menos importantes da vida deveriam receber menos atenção diante das coisas maiores do reino celeste? Obrigado, Milton. Poxa, acho que eu coloquei essa carapuça em umas 4, 5 vezes. Alguém quer comentar? Eu gostaria de comentar, porque Diga. eu, eu brigo muito comigo e me chamo de Marta muitas vezes, sabe? Eu sou muito ainda apegada com casa arrumada, comida na mesa, despensa abastecida. E, assim, muitas vezes eu me trabalho no sentido da Marta. Mas, assim, eu penso que o equilíbrio está entre as duas, nem tão Marta, nem tão Maria. Claro que na presença de Jesus, a gente deveria largar tudo. E realmente, mas eu, como sou oriental, eu sei que quando a gente vai receber uma visita, a gente vai direto para a cozinha. Se for almoço, vai preparar o almoço. Se for lanche, corre para fazer o lanche. E então a gente se preocupa muito com essa parte. E é a parte que Marta, né, se preocupava. E, e assim, eu acho que eu já cheguei a brigar com Jesus, inclusive, sobre essa passagem, porque quando ele chama a atenção da Marta, eu acho que ele deveria ir lá para a cozinha e convidar a Maria para ir para lá, enquanto ele dava os seus ensinamentos, quem sabe até ajudando um pouco, os três ouviriam. A Marta teria a oportunidade também de absorver dessa maravilha toda que Jesus passava. Então, eu sou muito identificada, sabe, com essa passagem. Eu me trabalho bastante.
para não ser a Marta apenas. Mas eu um dia parei e falei assim, peraí, você é mais Marta do que Maria. Mas aí eu pensei, não, você também tem o seu lado Maria, porque eu ainda assisto missa pela televisão e rezo o terço. E depois entro nessas reuniões e saio 10 da noite. Então eu tenho um bom período de Maria, né? Não sou só aquela Marta que trabalha das 8 às 6 da tarde. Então eu tenho meu lado Maria. E mas tem que se trabalhar. Eu ainda preciso trabalhar bastante, porque eu não arrumo muito tempo para estudar. E eu acho que existem prioridades. E é isso. Tá certo. Obrigado, Angeli. Acho que todos nós temos um pouco de Marta. Todos nós não, porque tem alguns que não, né? Não sei o que aconteceu aqui, mas apareceu um negócio aqui que eu nem sabia que ia aparecer. Então, a gente vai, você falou lá da cozinha, vem os convidados, né? Aí você fica toda esbaforida lá, alguns de nós também faz isso, né? E aí vem vários convidados, né? Almoço marcado ali para 1h30, 2 horas. Aí sempre tem um grupo de convidados ou um convidado que chega às 3, né? Não chega às 2h30. Então, esse com certeza não é da Marta, né? Chega às 3. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que você tem razão, Angela. Nós temos que dedicar o tempo de acordo com a importância do assunto, né? Que é o que Jesus está propondo aqui, né? Sempre tem oportunidade para atender a todas as prioridades da nossa vida. Algumas delas, eventualmente, não vão ser atendidas, e nesse caso é porque não eram prioridades mesmo, né? Porque se fosse, a gente iria cumpri-las. Então, é uma questão de escolhas. A gente que está nos nossos dias aqui, vendo todos os movimentos sociais que acontecem, a gente vê quanto tempo nós, as pessoas, dedicam para o lazer, para o entretenimento, para a autogratificação, né? E quanto pouco tempo a gente dedica para Deus, né? Então, eu não sei com que frequência cada um de nós conversa com o seu ajustador, né? Mas ele está ali, esperando que a gente dedique algum tempo para refletir, pedir para ele guiamento, pedir para ele nos mostrar o caminho do Pai, encontrar formas de nos iluminar, fazer com que a gente perceba as coisas, de agradecer o trabalho dele, agradecer a paciência, a dedicação, de pedir perdão pelas misérias que às vezes nós o fazemos passar e todas essas coisas, né? Então, não é possível que a gente, durante o dia, não encontre 10 minutos lá para ter esse bate-papo com o nosso ajustador, né? Ou que possa dedicar a Deus algum tempo, né? E agradecer por tudo aquilo que acontece. Então, até estava vendo um desses posts que é feito no Instagram, aliás, foi a Sueli que me mostrou, do Nizam Ganais, né? Dizendo que essas Olimpíadas tinham uma coisa nova, muito especial. Eu não sei se é uma coisa nova ou se nós que a estamos vendo como uma coisa nova, mas ele estava falando
das fantásticas imagens dos atletas que tiveram alguma premiação, algum momento ali de pódio, de vários atletas que agradeceram a Deus por estar ali e estar vivendo aquele momento, né? Então, o Nizam estava dizendo que, na opinião dele, esse era o elemento novo, né? A participação de Deus, né? E falando, olha, todos esses atletas trabalham para um patrocinador, trabalham por dinheiro para Nike, para Coca-Cola, enfim, para Caixa Econômica, enfim. Sempre tem um patrocinador e eles trabalham por dinheiro para esse patrocinador. Mas muitos deles trabalham para Deus, gratuitamente. Na verdade, eles pertencem a Deus, né? Então, nós somos assim, nós pertencemos a Deus. E temos que ter isso sempre presente na nossa memória e dedicar tempo a Deus. Eu achei que essa conversa de Jesus com a Marta, e logo que nós terminamos a leitura, eu falei, né, se a carapuça me serviu umas 5 vezes, nesse curto trechinho que nós lemos ali, porque muitas vezes a gente esquece das coisas que realmente são importantes. Todos nós. O que é compreensível, mas é sempre bom que a gente tenha um gatilho aí para nos fazer lembrar de Deus, das coisas que realmente importam na construção da nossa vida, né? E a nossa vida pode ser eterna, então nós estamos construindo essa vida eterna, esse aqui é o ponto, né? Diga, Hélio. Boa noite a todos, bom vê-los. Podia, Boa por noite. favor, colocar na tela o parágrafo 3? Ah, está lá o 3, Hélio, na tela. Então, eu estou ouvindo os comentários e eu só gostaria de destacar uma frase importante e eu vou até lê-la. Vamos lá. Uma coisa apenas realmente vale a pena, e desde que Maria escolheu essa parte boa e necessária, eu não a tirarei dela. Estava falando isso para Marta. Essa frase agora. Mas quando ireis ambas, destaque para ambas. Agora não está falando mais só de Marta, estava incluindo Maria nessa, nesse ensinamento, nessa assertiva. Mas quando ireis ambas aprender a viver como eu vos ensinei, e aí vai o ensinamento. Ambas, novamente, servindo em cooperação, e ambas, de novo, ambas, refrescando as almas em uníssono. Então, eu acho que, adiante do que foi comentado antes de mim, esse ponto é importante destacar. Angélica falou de Marta e falou que se assemelha muito a Marta em muitos dos momentos da vida dela, do dia a dia, mas aqui a repreensão vai para ambas. E o ensinamento é trabalhar em cooperação. Grato. Obrigado, Hélio. Muito bem observado. Mas parece que esse problema da Maria não estava relacionado só durante a presença de Jesus com eles ali, porque aqui logo no início também eles falam, né? Olha, ao mesmo tempo que se ocupava com todos esses supostos deveres, Marta ficava perturbada, porque Maria nada fazia para ajudar. Eu estou entendendo aqui que não era só naquele momento, né? Então, você levantou muito bem isso daí, Hélio, mas eu ainda acho que
cabe a recomendação de Jesus para ambas mesmo. E vamos lá, diga, Hélio. No parágrafo anterior, o 2, por favor. Tem o Vou ler. 2. Durante anos havia sido costume desses três, está se referindo ao Lázaro e às duas irmãs, deixar tudo de lado e ouvir aos ensinamentos de Jesus sempre que ele os visitava. Então, o costume era se dedicar a ouvir Jesus. Mas aí tem aí a sequência. Com a perda dos pais, Marta havia assumido as responsabilidades da vida doméstica. O que significa que, enquanto eles ouviam Jesus, tinha alguém que fazia as tarefas domésticas, provavelmente a mãe. É só um destaque. Obrigado. Obrigado, Hélio. Tudo bem. Mais alguém quer fazer mais Então, algum ali comentário? eu achei legal porque Jesus, ele fala, também me chamou a atenção essa parte que o Hélio falou, porque ele fala assim que todos devem cooperar, né? E eu até incluo ali o próprio Lázaro. Se bem que o Lázaro deveria ter a parte dele, lógico, né? Ele devia fazer a outra função, trabalhando fora, alguma coisa. Mas as duas que ficavam em casa, Jesus ali falou delicadamente que elas deviam fazer as tarefas juntas para que elas pudessem receber juntas as visitas. Mas nem sempre dá tempo, né, de fazer isso. Nem sempre, às vezes, quando a visita, não sei, acho que se Jesus, eles já estavam esperando Jesus ali ou não, provavelmente não, né? Não sei se eles estavam esperando Jesus. Ah, eles estavam Eu esperando. acho que estavam sim. Tinha sido arranjado, porque Jesus se Vai alojasse ver de que um o lado. lanche já estava pronto. Pois é, É mas que a não Marta estava, não estava, porque a Marta, ela foi era para a cozinha. detalhista. Ela era É. detalhista, né? Imagina, né? Então, Jesus disse que tem que se ater menos aos detalhes e ser mais prático, né? Para reservar uma parte realmente para você fazer os seus estudos, como você falou, né, Nossa, eu me Angélica, vejo os muito na estudos. Marta. Hã? Eu sou muito Marta. Pois é, e a gente tem que aprender mesmo a não ser tão detalhista nessa parte, porque se a gente, a minha mãe que dizia, né, não, vamos sair, porque, ai, se a gente for ver, sempre tem Não alguma coisa tem, para fazer em não casa, tem a fim. gente nunca Não tem sai, fim. né? Sempre tem Não tem alguma fim. coisa para arrumar, ou então tem que sair, tem que ir no caso dela, tinha que ir na missa ou algum lugar, e ajeitava o que podia e ia, né? Porque sempre tem coisa para ajeitar em casa. Mas que eu estou arrumando tempo para fazer minha liçãozinha de casa, tô, né? É isso, a gente tem que, eu Não acho que a gente tem deixei que se nem um dia. organizar, tem que se organizar bem nesse sentido, né? É, Às vezes cheguei a fazer 11 horas da noite, mas fiz. olha, né? Que bom. Também é tão pouquinho, né? Muito bem. Então, vale a ideia de que todos temos que cooperar e que temos que estabelecer prioridades nas nossas vidas e tem momento para tudo, né? Então, vamos lá. Continuamos aqui na nossa leitura. Agora estamos em Belém com Abner. Alguém quer ler? Acho que eu vou terminar, Henrique, porque na verdade é Tá bom, apenas um tópico aqui, a gente fecha o documento. tá bom, vamos lá. Em Belém com Abner. Durante a semana seguinte à festa de tabernáculos, dezenas de crentes reuniram-se em Betânia e receberam os ensinamentos dos 12 apóstolos. O Sinédrio não fez nenhum movimento para perturbar esses encontros, já que Jesus não estava presente. Ele estava, durante esse período, trabalhando com Abner e os seus condiscípulos em Belém. No dia seguinte ao fechamento da festa, Jesus tinha já partido para Betânia e não mais ensinou no templo durante essa visita a Jerusalém. Nessa época, Abner mantinha o seu centro de ações em Belém. E daquele centro, muitos discípulos haviam sido enviados às cidades da Judéia, sul de Samaria e até mesmo a Alexandria.
Poucos dias depois de sua chegada, Jesus e Abner contemplaram os arranjos para a consolidação das obras dos dois grupos de apóstolos. Durante essa visita à festa de tabernáculos, Jesus havia dividido o seu tempo igualmente entre Betânia e Belém. Em Betânia, ele passou um tempo considerável com seus apóstolos. Em Belém, deu bastante instrução a Abner e a outros antigos apóstolos de João. E foi esse contato íntimo que, afinal, os levou a crerem nele. Esses antigos apóstolos de João Batista foram influenciados pela coragem que Jesus demonstrara no seu ensinamento público em Jerusalém, bem como pela compreensão solidária que experimentaram no ensinamento particular dado a eles em Belém. Essas influências conquistaram completa e finalmente de todos os condiscípulos de Abner uma aceitação de todo o coração para o reino e para todas as coisas que um tal passo implicava. Antes de deixar Belém pela última vez, o mestre fez arranjos para que todos eles se reunissem com ele no esforço unificado que devia anteceder ao término da sua carreira terrena na carne. Ficou acertado que Abner e os seus companheiros deviam juntar-se a Jesus e aos 12 no Parque de Magadã, em um futuro próximo. De acordo com o que ficara a ser marcado, no princípio de novembro, Abner e os seus 11 companheiros lançaram a sua sorte juntando-se a Jesus e aos 12 trabalharam com eles em uma única organização até o momento mesmo da crucificação. No final de outubro, Jesus e os 11 retiraram-se da vizinhança imediata de Jerusalém. No domingo, 30 de outubro, Jesus e os seus companheiros deixaram a cidade de Efraim, onde ele estivera descansando em reclusão por uns poucos dias. E, indo para a parte oeste da estrada do Jordão, diretamente ao Parque de Magadã, chegaram lá na tarde da quarta-feira, 2 de novembro. Os apóstolos ficaram bastante aliviados ao terem o mestre de volta em um só amistoso e não mais o pressionaram para que fosse a Jerusalém com a finalidade de proclamar o evangelho do reino. Muito obrigado, Milton. E aí? Os discípulos de João ainda ali, né? Com Abner, no caso, e só nesse momento que esses discípulos ali em Belém foram convencidos, né? E foram convencidos pela coragem de Jesus diante ali no Sinédrio. Interessante isso, né? É verdade. Quando João foi preso, esses discípulos tiveram muita dificuldade em aceitar o que eles supunham ser uma não atitude de Jesus com relação a João. Então, eles questionaram bastante por que Jesus não libertava João, não tinha ido visitar João, todo aquele negócio. Então, realmente ficou ali uma mágoa dos discípulos de João com relação a Jesus. E essa mágoa, com o tempo, foi sendo trabalhada, né? A gente sabe que teve um momento em que, orientados por João, João insistiu com eles que Jesus era o cara, era o homem, né? E que eles tinham que seguir com Jesus. E aí, em algum momento, eles começaram a trabalhar com os demais apóstolos para definir um esquema de trabalho, né? Não me lembro se nós já passamos por isso, mas acho que sim. E ali foi, então, inclusive, discutido se devia batizar, não devia batizar e todo aquele negócio, né? E Jesus nunca quis se meter nessa discussão deles lá. Então, acho que o fato de Jesus, depois de um tempo de pregação, deixando passar o tempo que precisava para poder se reapresentar ali na região de Jerusalém, o pessoal achou que ele foi realmente atrevido e corajoso, né? Então, muitos passaram a vê-lo com outros olhos.
e esse pessoal de Abner foi parte disso daí. Acho que aí, de vez, resolveu essa antiga questão que eles tinham com relação a João e Jesus. Mas é bem interessante, muito bem lembrado, Lilian. Um outro comentário aí?